Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui, para o nosso estudo desse livro muito legal, Religião dos Espíritos. Vamos começar realmente agora a estudar, a entrar mesmo na matéria. Semana passada nós tivemos uma reunião aqui e ela foi mais para a gente se apresentar, dizer como que vai ser o estudo, como que vai ser a abordagem, qual é o tempo decorrido, apresentar um pouquinho também para quem nunca entrou numa live do Facebook, para ver que realmente não tem nenhum mistério, é muito simples, é muito tranquilo, tá bom? E é isso aí, estou muito feliz, muito tranquilo de estar aqui. Eu gosto muito de fazer estudos, fazer lives assim, é muito bom. E vamos nessa. A gente ficou de decidir se fazer a prece antes ou depois, então vamos fazer a prece hoje, eu acho melhor, Então quem se sentir à vontade, quem estiver vendo aqui agora ao vivo ou estiver vendo a gravação, se sentir à vontade, fechar os olhos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos do mundo maior, que deram condições para estarmos aqui hoje, para fazer esse estudo, e que os bons amigos do mundo maior possam estar conosco, nos intuindo, influenciando, para que possamos tecer os bons comentários sobre essa obra tão bonita. Que assim seja. Isso aí. Sejam todas bem-vindos, bem-vindas na nossa live. E vamos lá, Hoje nós vamos falar do primeiro capítulo desse livro, Se Tiveres Amor. Se Tiveres Amor, ele está relacionado à questão 887 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, certo? Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai ler o Livro dos Espíritos, conforme a ordem que aparece aqui. Aí depois a gente lê o texto de Emmanuel. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, Livro dos Espíritos na mão, Lembra que quando a gente fez a live na semana anterior, eu falei que seria bom a gente vir para cá de preferência com esse livro Religião dos Espíritos e o Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, Livro dos Espíritos. Tem disponível em PDF, quem não puder, não tiver condições de comprar, quem puder compre, porque ajuda o grupo espírita que você frequenta, você vai gerar um pouco de receita para essa casa espírita. Agora, se você não pode realmente comprar, está numa situação difícil, tudo bem, tem PDF, você pode ler diretamente no computador, não precisa nem imprimir, certo? Então vamos lá, a questão 887, que é o objeto do nosso estudo aqui, ela está na parte terceira, capítulo 21 do Livro dos Espíritos. O capítulo 21 fala da lei de justiça, de amor e de caridade, certo? Então a gente vê que a lei de justiça é uma lei divina, é uma lei de Deus, certo? Aí muita gente fala, existe a justiça dos homens e a justiça de Deus. Sim, existe a justiça de Deus. As duas acontecem por igual? Não. Não. A justiça de Deus, muitas das vezes, ela tarda muito a ser aplicada. Por quê? Porque ela acontece no tempo de Deus. Aí por isso que fala, a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Por quê? Porque ela é feita. Oi, Isilda, tudo bem? Isilda Mira está com a gente, seja bem-vinda. Então, mas ela acontece sempre. Já a justiça dos homens, ela pode ser que não aconteça, simplesmente. Pode prescrever, pode a pessoa desencarnar, pode acontecer inúmeras coisas, mas a justiça de Deus não tem para ninguém não. Então, olha só. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então, Allan Kardec formulou a seguinte pergunta. Jesus também disse, amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário à nossa tendência, às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Olha só, hein? Allan Kardec fez essa pergunta porque estava no contexto de uma outra resposta anterior, A gente vai chegar nela, que foi dada. Então, os espíritos respondem para Allan Kardec, e a resposta de espírito, viu? Não foi uma outra pessoa que respondeu, não, foi um espírito, por meio de um médium que respondeu. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal
com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que debaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então veja bem, quando fala amar aos nossos inimigos, está dizendo muita coisa aqui. Para começar, amar os inimigos não é a gente ter para com eles um sentimento, um afeto que a gente tem por um amigo, que a gente tem por um irmão, pela mãe, que a gente tem pelo pai, certo? Que a gente tem por uma pessoa que nos quer bem, notadamente nos quer bem. Não, não é isso. Se a gente for resumir aqui, bem resumidinho mesmo, assim, sabe? Assim, para ficar bem moído, bem fácil. Perdoar os inimigos é não se vingar. É não revidar. É não retribuir o mal com o mal. Um exemplo bem infantil aqui. Eu tomo um tapa na cara. Aí eu vou lá e... pum! Estou retribuindo o mal com o mal. Se eu tomo esse tapa na cara, meu óculos voa. E eu fico na minha, não faço nada. Eu não revido. Vingança é o que a gente faz depois, né? De repente a pessoa está lá distraída, eu vou lá e... não. Aí eu não faço nada disso. Eu perdoei. Agora, se o meu perdão foi só de atos, ele é incompleto. Porque se eu fiquei aqui, ó, pensando, ó, tomara aqui, tomara aqui, sabe? Aí o perdão é perdão, mas é incompleto. Porque o perdão tem que ser universal. Atos, palavras e pensamentos. Mas por que Allan Kardec entrou nessa história de falar aqui, né, de inimigo? Sabe por quê? Porque a questão que vem antes, a 886, ela está dizendo de caridade e amor do próximo. Allan Kardec perguntou para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Caridade. Olha só, os espíritos falaram: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos traduzir? Benevolência para com todos. Benevolência é boa vontade. É quando a gente tem boa vontade com todo mundo. Boa vontade. Indulgência é a compreensão. É quando a gente compreende porque uma pessoa é daquele jeito. Às vezes uma pessoa grosseira que não fala bom dia, não fala boa tarde, boa noite, sabe? Não fala obrigado, não fala por favor. A gente é indulgente quando a gente entende que aquela pessoa ela deve ter os seus motivos para ser daquele jeito. E perdão das ofensas. Nós acabamos de falar que perdão das ofensas é não revidar. É não se vingar. Esse é o princípio do perdão. Só que o perdão ele é mais... tem mais coisa aí. Então, Allan Kardec discorre dizendo que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça. A justiça dos homens é só justiça e pronto, acabou. A justiça de Deus, ela envolve amor e caridade. Fica assim, né? Não dá para ver. Amor e caridade. É o complemento. A justiça de Deus, ela vem com esses dois elementos. Não há de se falar em justiça de Deus sem amor e caridade. Por isso que muitas das vezes as coisas erradas que a gente faz, Deus quer que nós paguemos esse mal da melhor forma possível. Porque Ele conta com amor e caridade. Mas às vezes o nosso arrependimento é tão grande que a gente pede para sofrer, para a gente passar por uma situação ruim. Uma situação assim que envolve que a gente vai realmente se sentir remido, né? Que a gente vai se sentir que pagou realmente esse mal. Porque Deus não quer que ninguém sofra, não. Se a justiça de Deus tem amor e caridade, onde é que entra o sofrimento aí? É com a gente que pede. Não, eu cometi vários erros aí, eu deixei muitas pessoas cegas, tal, por causa, né, sei lá, eu era um senhor de escravo, aí eu cegava os meus escravizados para eles não fugirem em vidas passadas. Aí eu venho nessa vida, eu peço para ser cego. Porque é para eu passar pelo que um cego passa, para eu aprender que isso não se faz. Eu que peço. Aí Deus concede, né? Nós temos livre-arbítrio.
Então, Allan Kardec fala que o amor e a caridade é o complemento da lei de justiça. E ele fala que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, né? Caridade material, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores ou os nossos iguais, ou nossos superiores. E termina falando assim: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Agora, falando de amar aos inimigos, que é onde a gente entrou aqui na questão, a gente tem que fazer um alinhamento. Primeiramente, o que é inimigo? Se a gente for pegar o dicionário, inimigo diz o seguinte: é aquele que se encontra em oposição. É o que se opõe a mim. É o que se opõe a você. É inimigo. Pronto. Não é necessariamente aquele que já te fez o mal, aquele que te agrediu, aquele que se vingou com você. Não é aquele que matou alguém da sua família, algum amigo, alguma pessoa que você amava. Inimigo é aquele que se opõe. Pronto, é inimigo. Isso, palavras do dicionário, gente, tá bom? É aquele que se mostra hostil, hostilidade. Ou seja, aquele que está, né, com esse sentimento, né, assim, essa coisa ruim, assim, né? Ele se mostra hostil, contrário, funesto. Funesto é aquele que traz desgraça, que traz desavença. Funesto é o que é sinistro. Funesto é o que causa a morte, é aquilo que é fatal. Então, aquela pessoa que é funesta. Adversa. Isso é inimigo, segundo o dicionário. É quem milita no campo contrário. Então, assim, a gente vê que é bem amplo essa coisa do inimigo. O inimigo não é necessariamente aquele que me agrediu. Ele é também, mas aquele que se opõe, aquele que se coloca no campo contrário, é inimigo. De tal maneira que é impossível a gente, nesse orbe, né, nesse planetinha que nós estamos, chamado Terra, é impossível a gente dizer que não tem inimigo. Bater no peito e falar: eu não tenho inimigo. Na verdade, a gente não teve oportunidade para ver os inimigos que existem, mas eles existem. Nós temos inimigos. E não é demérito falar que eu tenho inimigo. Não. Veja bem, inimigo é aquele que se opõe a mim. Eu não vou mudar a minha posição, eu não vou deixar de ser espírita, porque tem gente que não gosta do espiritismo. Quer dizer, então, que na hora que eu descobri que tem gente que não gosta do espiritismo, não, então eu não sou mais espírita não, porque eu não quero ter inimigo. Mas aí eu vou me colocar ao contrário de quem é espírita. Eu vou ser inimigo de quem é espírita. Eu sou contra as drogas. Tem gente que é a favor das drogas. Aí quer dizer que quando eu descubro que tem gente que é a favor das drogas, eu sou, não, então eu tenho que ser a favor das drogas porque eu não quero ter inimigos. Gente, eu nasci numa cidade chamada Goiânia, né, capital de Goiás. E lá a gente diz que o nome disso é Maria vai com as outras. Desculpa se eu estou sendo sexista, tá bom? Mas é só uma comparaçãozinha, assim, uma brincadeirinha. Mas é aquela pessoa que não tem personalidade, que está em alguma coisa, mas não sabe se está realmente. Entende? Agora, o fato de nós termos inimigos, será que a gente tem que massacrar esses inimigos, a gente tem que acabar com eles, tem que fazer o que algumas religiões aí falam, tem que destruir os inimigos? Não. Tem inimigos que a gente pode conviver pacificamente. Ele tem a posição dele, eu tenho a minha, pronto. E vou dizer mais. A gente pode até se entender. A gente tendo posições contrárias, de repente eu posso aprender alguma coisa com ele, ele pode aprender comigo. Eu dei o exemplo do espiritismo, porque o espiritismo já foi muito considerado assim, uma coisa ruim, já teve inúmeros inimigos, hoje em dia menos, mas já teve muitos inimigos. Mas com o tempo as pessoas foram entendendo que o espiritismo nem religião não é.
E sendo que quem se opunha à doutrina espírita eram os religiosos. Depois que foram entendendo que o espiritismo é uma filosofia de vida com consequências morais. O próprio Allan Kardec fala isso. Aí as coisas foram mudando. Hoje em dia tem inimigos do espiritismo, claro que tem, mas é menos. Hoje em dia tem muitas igrejas, muitas religiões tradicionais aí que aceitam, né? Mas infelizmente se colocam na condição de serem inimigos das religiões afro-brasileiras, né? Que são religiões tão bonitas, né? Às vezes se colocam contrário às religiões orientais também, que são religiões bonitas. Tudo bem, deixa pra lá, né? Então, olha só, isso é o conceito de inimigo. E amor? O que é o conceito de amor, se a gente for pegar? Amor é uma forte afeição. É uma forte afeição por outra pessoa. É uma afeição nascida de laços consanguíneos ou relações sociais, ou seja, por afinidade. É daí que vem esse amor. É um sentimento de afeto. Afeto é afeição, esse sentimento terno, né, de ternura. Sentimento terno que faz com que uma pessoa queira estar com a outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Olha que bonito. É fazer de tudo para conservar a companhia daquela pessoa comigo. Isso é amor. Ou seja, é unir-se, duas pessoas se unirem, duas ou mais pessoas se unirem, sob qualquer circunstância. Será que isso não dá a entender que seria família, por exemplo? Família quando tem amor, né? Seja lá qual for essa família, seja lá qual for assim, a forma, a maneira, a composição dessa família. Sim. Amizade entre amigos, amigas, tal, também. Então é isso. É o chamado amor ágape, aquele amor puro, sabe? Aquele amor que eu estava vendo, a melhor definição de amor ágape é aquele que tem Deus no meio. Eu amo você, mas o nosso amor é ágape se Deus está entre nós. Esse aí é o amor ágape. Então é nesse sentido que a gente fala. Lembra também, né, alguma coisinha aí, né, amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas, né, Jesus, né, amar o próximo, né, pois é, esse é o amor ágape. Mas olha só, sobre amar os inimigos, que Allan Kardec falava lá no Livro dos Espíritos, Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47 e versículo 20, diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus e que faz com que se levante o sol para os bons e para os maus e que faz com que se chova sobre os justos e os injustos. Então, Jesus não distingue. Jesus dá o sol para todo mundo, dá a chuva para todo mundo. Então, por isso fala, ouvistes o que foi dito, amai os vossos, como é que é? Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Sabe por quê? Aí, pronto, voltamos. Porque é o seguinte, os judeus tinham uma tradição oral e tinham a lei escrita, certo? Só que a tradição oral é a interpretação da tradição escrita, ou seja, da lei escrita. Então, como poucos eram aqueles que eram alfabetizados, então assim, a tradição oral, ou seja, a interpretação da lei escrita era passada de boca a ouvido. E é passada. E nisso aí você sabe o que é? Já brincou de telefone sem fio? Aquele telefone sem fio, cada um vai falando. Pois é, cada um vai acrescentando ou vai suprimindo coisas e vai, né, ainda tem aquela pessoa que interpreta da sua maneira. E vai passando para frente. De tal maneira que
segundo a tradição oral, era para odiar os inimigos. Só que não existe nada escrito na lei dos hebreus, aquela lei judaica, sabe, lei de Moisés, que fala que tem que odiar os inimigos. Então, por isso Jesus, ele sempre dizia, ouviste o que foi dito. Porque Jesus conhecia a lei, ele conhecia a lei de Moisés. Então ele falava, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Por quê? Porque Jesus trazia a essência da lei escrita. Então era por isso que ele falava. Então assim, não há na lei judaica escrita algo que prescreva o ódio aos inimigos. Isto foi trazido pela tradição oral. O que Jesus saiu em defesa da lei escrita, foi trazendo a pureza da lei de Moisés e foi complementando, ou seja, dando esse complemento, que é o amor, sabe? É o amor que não se deve odiar os inimigos. Outra consideração a fazer sobre o verbo odiar. A língua hebreia, né, o aramaico e o hebreu, são línguas pobres de significados. Então, assim, às vezes uma palavra ela queria dizer muita coisa, igual aquela história do camelo, sabe? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico ir para o céu. Então, assim, o camelo passar pelo buraco da agulha. Não era o camelo, era o pelo do camelo que fazia o cabo que passava por uma agulha que era um outro instrumento. Aí a gente pensa naquela agulhinha, né? E o camelo um bichão daquele tamanho. Aí que está o problema. Então, olha só. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, tem uma nota de rodapé dizendo que odiar quer dizer amar menos. Ou seja, não amar tanto ou amar igualmente. E até mesmo assim no sentido de aborrecer. Então, odiar os inimigos seria assim, amar menos, amar pouco. Não amar como a gente ama, igual falamos no começo aqui, não amar igual a gente ama um parente, a gente ama a mãe, o pai, sabe? É nesse sentido. Só que pela tradição oral começou essa coisa de odiar. Aí de odiar começou a vir as guerras, né? As guerras vêm das mortes, e aí vai um círculo vicioso. Aí, só que Jesus trouxe para nós um bom entendimento. Aí nas palavras de Emmanuel, que é se tiveres amor, que aí agora a gente vai falar do livro. Gente, isso aqui é um estudo. Não é só uma leitura seca de um livro e pronto, não. A gente vai fazer relações. Tá bom? Olha só. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, ou seja, cobriu de trevas, e revelarás todas as ofensas que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás todas as injúrias com que te deprimam as esperanças. Ou seja, se tiveres amor, tudo isso aí a gente vai fazer. A gente vai caminhar no mundo como quem transformou o próprio coração em chama divina. A gente vai ver nos caluniadores almas invigilantes, pessoas que cobriram-se de trevas. A gente vai ter pena deles, né? A gente vai se surpreender nos maldizentes criaturas desprevenidas, ou seja, pessoas fracas, né? Observarás no ozenário, ou seja, o agiota, a gente vai ver no agiota a vítima da ambição desregrada, se a gente tiver amor. Se a gente tiver amor, né? Observarás no ozenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura em que atormenta a si próprio. Pois é, ou seja, a pessoa atormentada. E no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de ferro em que arruínas a si mesmo. Ou seja, a gente vai ver o viciado como vítima e não como algoz. Ou seja, vítima do vício ao qual ele
está sendo consumido. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda a parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero e o inferno da revolta ou do pântano da preguiça. Ou seja, a gente vai ver o quão sofrida é a vida de um ignorante, porque ele passa por essas coisas. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Cada hora, cada momento, a gente vai saber cultivar o bem. E não interessa com quem, aonde, como, se é numa situação de emergência, numa situação de calmaria. A gente vai sempre cultivar o bem. E por fim, perceberás então como Cristo, fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças, olha só, crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. Todos aqueles algozes que fizeram Jesus sofrer, que colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, arrancaram-lhe a roupa, colocaram um madeiro infame nas costas e vieram dando chicotadas para que ele arrastasse aquele madeiro. E ao final de tudo, pregaram ele com cravos, uns pregões assim, as mãos, os pés, ainda fizeram uma ferida aqui, né, na costela. Vê todos esses como crianças. Ou seja, acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. Ou seja, pessoas que estão com a sensibilidade doente, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre para que a glória do amor puro, mesmo no suplício da morte, que é o caso de Jesus, nos erga o espírito, imperecível à bênção da vida eterna. Se tiveres amor, você é uma pessoa que não vai se abater, não vai se abalar. Se tiveres amor genuíno, verdadeiro, o amor ágape que a gente falou. Amor ágape é aquele que tem Deus no meio. E Deus funcionando como escudo, como blindagem. A gente vai ver que aquele que ofende é um doente. Aquele que está fazendo mal para mim, ele está num sofrimento pior ainda, ele só não percebeu. Ele está numa situação de miséria. E a miséria exige de nós, sabe o quê? Misericórdia. Misericórdia é quando a gente coloca o nosso coração na miséria alheia. Às vezes o miserável não vê. Às vezes a pessoa que é rica, muito rica mesmo, tal, é poderosa, mas não tem um pingo de sentimento, não tem um pingo de espiritualidade. Essa pessoa sofre tanto e ela não se vê, não se entende como miserável. Certa vez um homem foi visitar Chico Xavier, um homem poderosíssimo, dono de inúmeras terras a perder de vista, propriedades assim inúmeras. Ele foi falar com o Chico, ele não se aguentou, começou a chorar. Chorou muito mesmo, chorou, até perder as forças, tal. Depois limpou o rosto, tal, não sei o que, olhou para o Chico e não conseguiu falar nada e foi embora. Aí uma pessoa chegou para o Chico Xavier e perguntou, mas Chico, o que esse homem tem? Ela falou assim, aí que tá, minha filha. Falou para a mulher, né? Aí que tá. Ele é tão rico, que ele não tem nada. Ele não tem nada. De tão rico que ele é, não tem nada. Foi isso. Então, se tiveres amor, se a gente conseguir ter amor o suficiente, a gente vai conseguir andar por esse mundo igual os espíritos de luz, os espíritos evoluídos, que eles não se abatem com nada. Jesus tinha tanto amor que ele não se ofendeu com nada que fizeram com ele. Ele corrigia, ele dava a reprimenda. Ó raça infiel, ó raça impura e infiel, por que me tentais? Ele falava. Ele era mais manso que uma pomba,
mas era mais perspicaz que uma serpente, porque ele sabia da responsabilidade que ele estava aqui para trazer a lei de amor e de caridade, que é a justiça de Deus, a lei de amor e perdão, desculpa, e também a justiça de Deus aqui na terra. Por isso que ele não se deixava levar. Certo? Então, meus queridos, meus amados, minhas amadas, minhas queridas, ficamos por aqui. Semana que vem vamos falar do capítulo 2, é um capítulo um pouco espinhoso, mas nós vamos cumprir o nosso entendimento aí de fazer o estudo do livro Religião dos Espíritos. Capítulo 2 é o aborto delituoso, certo? Convido a todos que estão vendo aqui ao vivo e que estão vendo lá no YouTube, né, a gravação e também a gravação aqui no Facebook. Segunda-feira que vem, 21 horas, vamos falar sobre o aborto delituoso. Espero vocês, tá bom? E vamos fazer nossa prece de encerramento, né, como a gente combinou. Então vamos agradecer a presença dos bons amigos do mundo espiritual aqui conosco, que nos ajudaram, nos intuíram, estão conosco, nos protegendo. Que eles possam continuar conosco para que nós possamos ter mais clareza nos estudos, para poder passar adiante esses conhecimentos. E assim, segundo o Espírito de verdade, quando diz espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, que nós vamos nesse diapasão, fazendo esses estudos e divulgando a doutrina espírita. Muito obrigado, que assim seja. Muito obrigado pela presença de todas e todos que estiver vendo ao vivo, que estiver vendo a gravação, tá bom? Toda segunda-feira às 21 horas estamos aqui no Facebook e toda terça-feira às 20 horas no YouTube. A gente vai soltar esse vídeo aqui, tá bom? Tchau, tchau.